Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mais um dia nos preparou, mais um dia nos fez e nos trouxe pela sua boa mão aos seus átrios para juntos recebermos a palavra que edifica e dá herança, o Evangelho da graça de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, a todos os nossos amados internautas que a partir de agora recebem esta palavra, que irão receber também a revelação da graça e do conhecimento de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ainda falando sobre família, amém? Ainda crescendo sobre família, e o tema de hoje está no telão, pastora, por favor. A família edificada sobre o firme fundamento. Diga isso, a família edificada sobre o firme fundamento. Em João 13, 34 e 35 diz a palavra de Deus: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom, Deus que nos eleva, Deus que nos exalta, Deus que tem o melhor para nós, nosso Pai querido, nosso Pai de amor. Rendemos graças ao Teu nome nesta manhã, Jesus, neste dia que o Senhor nos fez, neste dia, Pai, e que o Senhor nos preparou para estarmos aqui reunidos em Teu nome com ações de graças, para nos alegrar, Senhor, no Teu poder, para nos alegrar, Senhor, na Tua glória, para nos alegrar, Jesus, no bem que o Senhor faz a cada um de nós. E como família bendita, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Como família espiritual, nos reunimos nesta manhã para prestar culto e neste momento ouvir a Tua voz, Senhor. A partir deste momento, aquietamos o nosso coração, Jesus. Senhor, deixamos de nos preocupar com o que está à nossa volta para nos atentar somente para a Tua voz, Senhor. Que nenhuma palavra se perca pelo caminho, Jesus. Que nenhuma palavra, Senhor, seja levada pelo vento, mas que sejam todas elas, Jesus, absorvidas pelo nosso entendimento, pelo nosso espírito, e que venhamos praticá-las, ó Deus, com temor e santo tremor, sabendo e entendendo, Jesus, que para isso o Senhor nos escolheu, para isso o Senhor nos chamou, para termos uma vida irrepreensível diante da Tua palavra, diante dos homens e diante de Ti, Senhor, para termos uma vida em santidade, para termos uma vida digna, uma vida abençoada, Senhor, onde todos verão o testemunho da Sua glória, onde todos, ó Deus, poderão ver e contemplar o Teu poder manifestado em nossa vida. Que assim seja, Jesus, na vida da Tua igreja, que assim se manifeste na vida dos Teus filhos, que assim, ó Deus, cresça cada vez mais, Jesus, esta obra nesta cidade. Que assim cresça e desenvolva cada vez mais, Senhor, a Tua obra nesta cidade, nesta região, para que todas as Tuas ovelhas, Jesus, recebam esta palavra, recebam a verdade de Cristo, recebam o Evangelho que liberta e vivam a liberdade com que o Senhor nos libertou. Para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus, nos colocamos aqui nesta manhã e pedimos a Ti, Jesus, fale conosco, Senhor. Use a minha vida, Deus, como um instrumento de valor para abençoar os Teus filhos. Que eu seja, Deus, o canal da Tua bênção para os Teus filhos a partir de agora. É com temor e tremor que eu lhe peço,
para a tua honra e para a tua glória. E toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Obrigado, minha pastora, minha amada esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre por meio de Cristo, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, homens e mulheres escolhidos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação. Homens e mulheres que foram chamados por Jesus para responderem a uma santa vocação nesta terra, a serem os dispenseiros da graça de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos a 10 cultos, irmãos, e hoje o 11º, aprendendo instruções bíblicas sobre família bendita do Senhor, para que de fato sejamos a família bendita do Senhor. Não há como sermos aquilo que Deus quer que sejamos se não aprendermos a sermos aquilo que Deus quer. Então, há uma necessidade de aprendermos, de recebermos as instruções de Deus para nos tornar a família bem-sucedida, para sermos em tudo esta família bem-sucedida que dá o exemplo, que dá o bom testemunho de família bendita nesta terra. E só o Espírito Santo pode nos ensinar isto, porque Ele mesmo é quem que constituiu família. É o Senhor mesmo quem estabeleceu família. Então, Ele conhece todas as regras são dEle, e nós precisamos com Ele aprender para desenvolvermos então a família bendita do Senhor. Amém? Então, a vida de uma pessoa, de um filho de Deus, ela só tem sentido, ela só é completa de fato, irmãos, quando ela é vivida em linha com a palavra de Deus. Quando o filho de Deus alinha o seu modo vivendo, as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua postura, quando ela transforma tudo isso pela palavra de Deus, então ela passa a viver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então este filho de Deus vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim nós podemos viver a vontade de Deus. Por isso nós entendemos que a necessidade de transformação na família. Por isso nós entendemos que nós precisamos receber os ensinamentos a respeito de família. Não podemos fazer ouvidos de mercadores. Amém? Nós temos que ouvir e guardar e praticar esta palavra na nossa família. Em Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se não for o Senhor nos ensinar a edificar a nossa família, amados, a pessoa pode fazer o que ela puder fazer para tentar edificar, para tentar mudar, para tentar fazer o bem na família. Não vai conseguir. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que se não for o Senhor a edificar, em vão. Amém? Em vão trabalham os que tentam edificar. Eles pensam que estão edificando, mas não estão edificando nada. O primeiro vento que vier, não precisa ser vento muito forte não, pode ser uma brisa. É o que precisa para vir a destruição. Porque não é o Senhor que está edificando. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O ladrão vem e rouba, mata, destrói. Nós sabemos quem é o ladrão. Quem é o ladrão? O diabo, Satanás. E ele vem somente para isso, roubar, matar e destruir. Então, se o Senhor não guardar a nossa família, o ladrão entra. E o ladrão rouba, mata e destrói. Ok, amados? 1 de Reis 7, versículo 1 diz: edificou Salomão
os seus palácios. O homem mais sábio do mundo, e também o mais rico, edificou os seus palácios. Ok? Então, a minha Bíblia revela que está no plural. Amém? E eu vou ficar com o que está escrito aqui. Então, os palácios. Ele entendia de construção. Salomão entendia de construção. A sabedoria Deus tinha dado a ele, e ele era o homem sábio. E quando ele se achava ainda na incapacidade, ele procurava alguém para trocar ideias. Amém? Então nós devemos sempre ter pessoas de Deus para trocarmos ideias. É saudável isso, viu, amados? É saudável. Você nunca deve ficar constrangido de se abrir com um irmão da fé, que professa a mesma fé que você, que confessa a mesma fé que você, que vive da mesma forma que você vive. Você não pode abrir a sua vida, amados, com o vizinho, a vizinha que está lá só para... Está entendendo? Agora, com os da fé nós devemos nos abrir, sim. É saudável, porque Deus pode usar. Amém? Deus pode usar aquele irmão para me dar uma direção, para abrir o meu entendimento. Às vezes é alguma coisinha ali que está faltando e que eu preciso ouvir. E de repente, naquele momento, não é um dia de culto, não é um dia de vir para a igreja, mas eu tenho aquele irmão que é abençoado, eu vou conversar com ele. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. E ele edificou os seus palácios, levando 13 anos para o concluir. Então, tudo leva tempo. Principalmente construir. Ok. Nós começamos há um tempo edificar a nossa família na graça de Deus. Nós estamos aqui precisamente quase 5 anos. Outubro agora, fazemos 5 anos. Vamos comemorar 2 anos de igreja, 3 anos de núcleo. Estamos há 5 anos edificando a nossa vida, a nossa família na graça de Deus. Então, muito ainda nós temos para edificar. Muito ainda nós temos para aprender. Por isso eu nunca posso dizer, não, eu já sei como é que é. Aquele que diz isso é soberbo. E a Bíblia diz que a soberba procede à ruína. Então nunca seja soberbo. Sabe? Começou o culto de família, agora vou ficar em casa, vou ficar vendo aqui só pela internet, porque não tem necessidade de eu ir, porque eu já sei o que o pastor vai falar. Não faça isso. Amém? Não faça isso. Nós precisamos aprender, nós precisamos receber, e tudo que o Senhor está fazendo para a nossa vida é para o nosso bem. Diga isso, é para o meu bem. Que Jesus me ensina. Ok, em 1 de Reis, no capítulo 7, versículos 8, 9 e 11, diz: a sua casa, em que moraria, fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que tomara por mulher. Fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida. Meus amados, para edificarmos a nossa família, nós precisamos de material de valor. Porque a família é algo precioso. Família não é qualquer coisa. E para edificarmos então de modo correto, é necessário os materiais de valor na medida certa. Serradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, por fora até ao átrio maior. Então é nos mínimos detalhes até concluir. Amém? Por isso que nós temos que ser atentos e receber tudo.
Eu não posso receber só aquilo, aquele outro. Aquilo... Não, aquilo lá, ok, eu vou receber sim. Não, aquilo ali, não, aquilo não precisa. Se Deus está falando, precisa. Amém? Se Deus está fazendo chegar aos teus ouvidos, é necessário. Deus não fala algo, amados, que não precise falar. Ok? Próximo, pastor. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas e cedros. Então, a pedra de valor é Jesus. Ok? É Jesus e os seus ensinamentos, as suas instruções, a sua palavra. Jesus está sobre estas outras pedras, que somos nós. Ok? Nós somos chamados de pedras vivas. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular. Então ele é a pedra de valor. Em 1 de Reis 7, 12 e 14 diz assim: ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Então, o rei Salomão tinha a sabedoria, mas ele não tinha ali a experiência para lidar com a obra de bronze. E por isso, então, ele buscou uma pessoa que tinha este entendimento, essa sabedoria, para ajudá-lo nesta obra. Então aqui entra aquilo que eu lhe falei. Se necessário buscar ajuda, busque ajuda. Sabe, casamentos, amados, se arrastam arruinados por anos e anos, porque o orgulho não deixa este casal buscar ajuda. Porque o orgulho não deixa o casal pedir socorro e pensarem que são autossuficientes para resolverem as suas situações. E aí você vê, um dia estão bem, no outro dia estão se matando. Um dia estão trocando, amores, e no outro dia estão trocando palavras de ofensas. Não é bom que seja assim. Então, se eu preciso de ajuda, se eu preciso ir além daquilo que eu recebo no culto, se eu preciso ter uns minutos com os meus pastores, se é necessário, eu devo fazer. Eu devo conversar, eu devo pedir para aquele que tem a sabedoria naquela área me instruir, me ajudar. Amém, igreja? Então eu nunca posso me achar dono de toda a sabedoria, se eu preciso de ajuda. Quem está entendendo, diga amém. Então, cada membro da família deve saber o seu papel dentro do lar. E cada membro deve desempenhar bem este papel. Então, o marido sabe o que ele deve ser dentro do lar, o cabeça. Amém? O pastor do lar, o pastor que guia a sua família às bênçãos de Deus, aquele que é submisso a Jesus, aquele que é obediente a Jesus, provedor total do lar, mesmo que ainda não seja o provedor total, mas precisa receber isso, entender que assim deve ser, porque é o que a palavra aprova, é o que Deus tem prazer. Que a mulher seja videira frutífera dentro do lar, com os filhos, e que o marido saia e traga a provisão para a sua família. Amém, igreja? Isso é a palavra de Deus e nós estamos aqui para vivê-lo, então nós precisamos aceitá-la. Ok. A mulher, detalhe, o marido amar a sua esposa,
como Cristo amou a igreja. Um amém eu escutei. Quer que eu fale de novo? Será que o som está ruim? Não quer que aumente o som? Não precisa. Não precisa? Então eu vou falar de novo. O marido amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mulher, respeite o seu marido. Honre o seu marido. Se ele é o cabeça, assim como Cristo é cabeça da igreja. Então, se ele é submisso a Cristo, honre o seu marido. Respeite o seu marido. Ajude o seu marido cada dia mais a se tornar cada vez mais o pastor do seu lar. Aquele que vai guiar a tua casa e a tua família às bênçãos do Senhor. Amém, igreja? Então, seja submissa ao seu marido. Seja submissa ao seu marido. Mesmo você, esposa, que talvez ainda trabalhe fora para ajudar na renda do lar, se submeta ao seu marido. Se submeta ao seu esposo. Porque um casamento aprovado por Deus, nós entendemos que é aquele que são os dois uma só carne, e onde os dois entendem os seus papéis e se respeitam nestes papéis. O casamento não é simplesmente eu ir para dentro de uma casa com uma pessoa e morar junto com ela. E cada um ter as suas vidas e ali somarem para suprirem as necessidades e conquistarem alguma coisa. Isso nunca foi casamento e nunca será casamento. O casamento é aquilo que a Bíblia diz que é casamento. É o que o apóstolo Paulo ensina a respeito de casamento. O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Por isso a necessidade dos pais ensinarem os seus filhos no caminho que devem andar, desde pequenininho, desde cedo, porque é necessário que se cumpra toda a vontade de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Estamos entendendo? Estamos compreendendo? Ok? Em Provérbios 23, 18 e 19 diz assim: porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Então a instrução é essa. A sua família deve ser um palácio bem construído. E para isso, você sabe que você precisa de tempo, dedicação, esforço, trabalho, diligência, compromisso, responsabilidade, sabedoria e principalmente submissão à palavra. Para que a tua família seja de fato este palácio. Se não tiver isso, amados, na edificação, não tem família bendita. Desculpa falar aqui, mas a gente tem que falar. Se isso aqui não tiver na edificação, né, sobre a rocha, eu vou edificar sobre a rocha que é Jesus. Então Jesus está me ensinando. Ele diz: olha, o sábio, o prudente, ouve as minhas palavras e pratica. O tolo, o negligente, ele vai ouvir e não vai praticar. Estão entendendo? Então é necessário para aquele que pratica entender isso, e aquele que não pratica começar a entender que precisa de tempo, de dedicação, de esforço, de trabalho. A família ela não se forma por si própria. Não pense você que é um homem ou uma mulher se ajuntar lá e ter filhos. Minha família. Isso é só multiplicação da espécie. Não tem nada a ver com família. E muitos estão pensando que é. Só que Jesus não chama isso de família. A família que Jesus quer vai muito além. É muito além do que as pessoas chamam de família. Em Provérbios 24, 3, 4 e 14 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma.
Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Então, olha, amados, que tremendo é isso. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro. E não será frustrada a tua esperança. Então, amados, eu quero dizer algo para você. Em Provérbios 23:18 diz: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Correto? É para todos? É para todos? Não. Não é para todos. Vamos ler lá de novo 24:14. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Para quem acha a sabedoria, traz para a sua vida e pratica, não será frustrada a tua esperança. Haverá o bom futuro. Então, meus amados, nós estamos aqui recebendo a sabedoria. Nós estamos aqui ouvindo do próprio Deus a sabedoria. E nós temos uma construção para realizar. Essa construção já começou, não é? Nós já estamos nesta construção. Então, aquilo que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, precisa começar hoje. Precisa começar agora, em nome de Jesus. Porque quem tem Jesus como fundamento da sua vida não é frustrado. Quem tem Jesus como fundamento da sua vida tem o bom futuro, irmão. Amém? Então a família que tem Jesus como fundamento do seu viver não será frustrada em nada. Terá sempre o bom futuro. Família é a base da igreja, irmão. E a igreja tem que ser o exemplo vivo do poder de Deus nesta terra. Ou seja, família deve ser a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus tem que se manifestar dentro da minha casa, dentro do meu convívio com os meus, com a minha família. A glória de Deus tem que ser vista. Uma família feliz, uma família que dá bons frutos, uma família sólida, uma família bíblica, uma família bendita. Mateus 16:19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus nos dá o poder. Este poder nos foi dado, amados. E eu não posso desprezar isso. Eu não posso negligenciar isso na minha vida. Tudo é por fé. Tudo é por fé. Eu estou vendo aquela situação dentro da minha família que é inaceitável diante da palavra. O que eu faço, pastor? Eu vou me conformar para ter um bom convívio, porque senão a situação piora. Não, você não vai se conformar. Você vai lutar com as armas espirituais. E você vai vencer, porque o poder de Deus opera na tua vida. Você vai ver o milagre dentro da tua família. Você vai ver o milagre, a manifestação da bênção acontecer na vida daquele que você está olhando e está dizendo: olha, eu sei que o Senhor não aprova isso. Eu sei que o Senhor não tem prazer nisso. Isso não vai perdurar, isso não vai permanecer. E isso Jesus já venceu lá na cruz. E eu conheço o plano de vitória que Deus tem para mim. Eu conheço o plano de vitória que Deus tem para minha família, porque a minha família é bendita, a minha família é escolhida, foi Deus quem determinou. E assim se cumprirá para a glória de meu Deus. Eu não vou viver uma vida derrotada, uma vida de derrota, pelo contrário,
Eu verei as vitórias do meu Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, porque o meu Deus é Deus de milagres. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ele estava dizendo para Pedro. Não, pastor, mas ele deu só para Pedro. Ele deu para todos. Quantos ele chamou? Ele te chamou. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, amados, o que você afirmar, confirmar, crendo nesta terra, com mais um, eu estou aqui confirmando com todos vocês. Eu estou ligando aqui com todos vocês isto. Que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então nós vamos desligar o mal dentro da nossa casa. Nós vamos desligar tudo aquilo que não presta dentro da nossa família. Tudo aquilo que é lixo do mundo que entra dentro dos lares, nós desligamos agora em nome de Jesus. E nós ligamos a bênção do Senhor para a nossa casa, para o nosso lar. Nós ligamos a dedicação à palavra de Deus na nossa família. Nós ligamos agora o interesse pelo conhecimento da palavra da nossa família, na vida dos nossos filhos. Em o nome de Jesus nós ligamos agora tudo que é santo e bendito para a nossa família. O que é santo e bendito nós ligamos agora. Trazemos por fé a existência desta bênção de Deus na nossa família e os nossos olhos verão para a glória do nosso Deus. Aleluia. Nós estamos aprendendo a construir em Jesus. Nós estamos aprendendo as instruções bíblicas para a família. Nós não podemos aceitar a má construção, igreja. Nós não podemos nos conformar com materiais ruins para a construção da nossa família. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de material para a construção da nossa família. Nós não podemos aceitar nada que o mundo oferece para a construção da nossa família. Em 1 de Reis 7:9 diz: todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao átrio maior. Tem que ser completo em tudo. Não é fazer certo nisso e deixar vazar algo, deixar escapar algo. Não, deixa, sabe? Não. Ser na medida justa. Justo é ser justo. Não. Está entendendo? O não de Deus, amado, é para o nosso bem. O não de Deus é para o nosso bem. Essa sexta-feira agora que passou, tivemos uma confraternização de família em casa. Meu aniversário, que foi na quarta-feira. E louvado seja Deus que essa semana está sendo uma semana maravilhosa, com muitas comemorações, para a glória de Deus. E no momento lá de cortar o bolo, a minha esposa com os meus filhos fizeram uma homenagem linda lá para mim. E os meus filhos ali falaram, né, algumas palavras. E eu percebi que a pastora conversou algo com a Maria e ela disse: agora não. E, né, foi-se. Acabamos ali a confraternização, minha parentela foi-se embora, se retiraram. Eu sentei à mesa e fui comer mais um pedaço de bolo.
que já estava cortado no prato e eu acabei deixando, não comi no momento que eu ia comer, não me lembro por quê. Mas aí eu vi o pedaço lá e falei, esse pedaço de bolo era meu, eu vou comer. Sentei, a Maria veio do meu ladinho. Amados, mas ela veio assim, que a lágrima encheu os olhos. Ela encostou do meu lado, ela falou, pai, eu falei para o senhor que eu te amo, né? Porque na hora da homenagem ela falou que me amava. Eu falei, sim, filho, você falou que me ama. Ela falou, então, sabe o que eu ia falar mais, mas aí eu não falei? Porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, o que, filha? Não, que o senhor fica bravo com nós, mas é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Amados, não tem nada nesse mundo que se compare a isso, numa vida humana. Nada nesse mundo se compara a um exemplo que você deixa para os seus filhos. Nada nesse mundo se compara à maior herança que você pode deixar para a tua família. Porque a Bíblia diz que é o maior tesouro. Então, eu louvo a Jesus e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder deixar algo para os meus filhos, e algo de valor, algo precioso, algo valioso. E eu estou com todas as pedras preciosas, sabe, na medida justa, com toda a dedicação, com todo o compromisso, com todo o cuidado, com toda a diligência, com toda a responsabilidade, e inculcando na mente dos meus filhos o que é Deus, o que é a palavra de Deus. Não é somente aquilo que é certo, o que é errado, mas é inculcando Deus, inculcando Jesus, fazendo com que eles vejam que eu amo Jesus, que eu vivo para Jesus, que eu tenho prazer de amar Jesus, que eu amo com prazer a Jesus, que a minha esposa ama Jesus, que o que nós fazemos para a glória de Deus com prazer a Jesus. Não fazemos com nenhum interesse, mas sim com o interesse de responder ao chamado que Ele determinou para a nossa vida. E nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, nós doamos a nossa vida, a nossa família e a obra de Deus. E num dia especial, você ouvir da sua filha, que tem 6 anos de idade, que ela te ama e que ela sabe que eu fico bravo às vezes, mas não é para o mal, é para o bem. Eu louvo a Jesus por isso, amados. Porque tudo que nós investirmos em nossa família vai ter a aprovação de Deus. Vai agradar ao Senhor. Tudo que nós investirmos de acordo com a palavra. Todo esforço que nós tivemos para inculcar na cabeça, na mente dos nossos filhos a palavra, vai ter a aprovação de Deus e vai ter o retorno deste investimento. Você vai ver na tua família o retorno deste investimento. Em 1 de Reis 7:10 diz: o fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Então, para que a construção fique perfeita, para que a construção não fique fora de medida, existem as medidas corretas. Amém? Mateus 19, 5 e 6 diz: e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma construção em Jesus se torna um palácio. Um casamento em Jesus se torna um casamento maravilhoso. Uma família em Jesus se torna uma família maravilhosa. Em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Amados, todos nós aqui
que estamos aqui, estamos recebendo de Jesus. Nós somos os ramos e Ele é a videira, e nós estamos ligados nele, nesta videira. E se permanecermos nas suas palavras, se lutarmos para fazer com que as palavras de Jesus se cumpram na nossa vida, se nos esforçarmos para isso, vai dar muito fruto. Vai dar muito fruto. E você precisa crer. Você precisa crer. Amados, eu tenho, os irmãos, a maioria me conhece já de longa data. Eu estou fazendo 42 anos e sou nascido e criado nesta cidade. O meu antes da cruz e depois da cruz é nesta cidade. O Senhor Jesus disse que o profeta não tem honra na própria pátria. Mas o Senhor tem mudado isso. O Senhor está trazendo de longe. O Senhor está fazendo com que isso seja mudado. E sabe por quê? Porque Jesus tem aprovado. Porque Jesus tem visto que eu, como ramo, estou totalmente ligado nele. E hoje eu me esforço para que a palavra dele se manifeste no meu viver, na minha casa, na minha família. E a cada dia que passa eu vejo estes frutos dentro do meu lar. Eu vejo o meu casamento como o casamento melhor desse mundo. Eu vejo a minha relação com a minha esposa como a melhor relação desse mundo. Eu vejo a minha relação com os meus filhos como a melhor relação desse mundo. Eu vejo a minha vida profissional crescendo, aumentando, sendo abençoada a cada dia. Eu vejo a manifestação da bênção de Deus em tudo. Nos pequenos detalhes. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós estamos nele, a sua palavra está em nós, e quando nós lutamos para que esta palavra seja verdade na nossa vida, é muito fruto que dá. E a Bíblia diz que os frutos são limpados desse ramo para que este ramo dê mais frutos. Então nós somos ramos frutíferos, irmãos. E você não pode aceitar a condição contrária dentro da sua família. Você não deve aceitar a condição contrária dentro da sua família, porque você está em Jesus, você é um ramo frutífero, você foi chamado para dar frutos, e quem faz na sua vida é Jesus. Quando você obedece a sua palavra, quando você se alinha com a sua palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 5 a 7, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui, amados, é muito sério. E tem pessoas que leem isso, pessoas que ouvem isso daqui, e como se fosse uma frase da Bíblia. Eu vou ler devagar com você e você vai receber isso, e você sinta o peso que tem isso. Eu vou ler devagar e você acompanha junto comigo e sinta o peso que tem isso. Isso é ordem. Amém? Não é uma sugestão. Deus não está vindo aqui para nós hoje e sugerindo isso para mim e para você. É ordem daquele que nos criou. É ordem daquele que é soberano. Olha o que ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe o que é isso? É receber a palavra e falar: é isso aqui eu tenho que fazer mesmo, porque eu tenho que amar o meu Deus de todo o meu coração. E o versículo 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno. Então tudo que o Senhor fala conosco pelo altar, irmãos, estarão no teu coração.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Sentiu o peso? Amados, eu temo e tremo quando eu leio essas palavras. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. A palavra de Deus não é passatempo e nem pode ser passatempo. A palavra de Deus não é algo somente para recebermos as bênçãos do Senhor. Como eu digo, e digo sempre, é muito triste vermos aí fora: venha buscar o teu milagre, venha receber o teu milagre. É muito triste um lugar que se chama Igreja de Jesus fazer esse tipo de coisa. Colocar Jesus como se fosse uma prateleira de supermercado e falar para as pessoas: olha, vem aí, escolhe aí, pega aí o teu milagre, receba o teu milagre. Não. Jesus não é isso, nunca foi e nunca será. Jesus não é comércio. Jesus abomina o comércio. Jesus odeia aqueles que usam da palavra para benefício próprio. E aqui, amados, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tendo milagre ou não tendo milagre. Porque Ele é o dono do milagre, Ele é o Deus do impossível. Se Ele faz, amém. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. E tudo isso que eu estou aprendendo com Deus, eu tenho que inculcar a meus filhos. Eu tenho que falar estas palavras aos meus filhos, assentado na minha casa, andando pela minha casa, andando na rua, andando de carro, passeando com os meus filhos, deitando lá com os meus filhos. Pai, mãe, pai, vem contar uma historinha para mim dormir? Vou. Então, Moisés era um menininho que foi largado no cesto, que a mãe colocou no rio. Que historinha que você conta, que você contava para os seus filhos para dormir? Tem que contar as histórias da Bíblia. Tem que inculcar as histórias da Bíblia na mente dos teus filhos. Então a missão de inculcar a palavra na vida dos filhos é cobrada dos pais. Ouça isso, amados. Deus cobra dos pais. Quando Deus dá um filho a um casal, este casal tem uma missão. Esta missão é ensinar o caminho a esta criança. Então as pessoas, elas, por falta do conhecimento, por falta da submissão e por falta do temor, elas dizem: o meu filho, o meu filho, o meu filho. E se esquecem desse detalhe, que não é deles, é de Deus. E Deus confiou a este casal para que este casal ensine esta criança o caminho que ela deve andar. É muito sério. É muito sério isso, irmãos. E tudo isso vai ser cobrado das nossas vidas. Então não existem filhos problemáticos, ouça isso. Existem pais problemáticos. Por quê? Quando os pais são problemáticos, o problema passa para os filhos. Então quando não tem a boa relação, quando não tem o bom convívio, quando não tem a paz no lar, quando a família não é bem edificada com as pedras de valor, amados, existem problemas, e estes problemas passam para os filhos. E estão aí as famílias esboroadas, destruídas, em ruínas, com filhos drogados, com filhos na prostituição, com filhos que não querem saber de nada da vida, que vivem nas custas dos pais. Sim ou não? Então, eu louvo a Deus pela obra que Jesus está fazendo na minha vida, em particular. Ok? Porque eu e a minha esposa, hoje, nós nos esforçamos para viver tudo que nós aprendemos.
tudo que nós recebemos da parte do Senhor. E aquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos nos esforçando para inculcar na vida dos nossos filhos, na vida do Vinícius e na vida da Maria. Nós estamos ensinando eles sobre a palavra. Estamos ensinando a serem dizimistas, a não faltarem dos cultos, a terem o compromisso com os horários na igreja, a amarem a igreja, a amarem Jesus e viverem para Jesus. Então, desde quando o Senhor nos chamou, desde o início, desde a época lá da lei, não é? Em que nós começamos a frequentar uma igreja, nós entregamos a nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração. Foi uma entrega pura, foi uma entrega verdadeira, foi uma entrega com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa confiança nele. O Vinícius estava com 3 anos de idade, hoje ele está com 12, fazem 9 anos isso. E quando ele tinha 6 anos, a Maria nasceu. Era chuva, era vento, era sol, não importava, mas nós íamos todos louvar a Jesus. Quantas vezes estavam gripadinhos, estavam às vezes com febre, e nós dizíamos: Jesus cura, e nós vamos para a casa do Senhor, e nós íamos para a casa do Senhor. E às vezes não manifestava a cura naquele dia. Continuava às vezes doentinho. Mas hoje é raro nós ficarmos doentes. É raro nós gastarmos dinheiro com remédio. Porque a cura se manifestou através da confiança, através da nossa entrega ao Deus vivo, através da entrega da nossa vida ao Deus vivo. Agora, o Vinícius com 12 anos, a Maria com 6, domingo cedo, né? Como hoje, eu passo nos quartos, a hora que eu saio da minha cama, e eu já digo: vamos para a casa do Senhor, vamos louvar a Jesus, vamos adorar ao Senhor. Eles já acordam, já vão se arrumar para estar na casa do Senhor. Então você, pai, você, mãe, você deve inculcar na mente dos seus filhos a palavra. Se está com algum sintoma, alguma coisa que, sabe, aos teus olhos não seja bom, seja contrário da saúde perfeita que a palavra nos promete, o que fazer? Eu preciso pensar. Eu estou inculcando na vida dos meus filhos que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Eu estou inculcando na mente dos meus filhos que a palavra de Deus tem poder. Eu estou inculcando na mente dos meus filhos que a bênção de Deus se manifesta na casa de Deus, nos átrios do Senhor, o lugar onde Ele escolheu para fazer revelar o seu nome. Eu estou ensinando isso para os meus filhos, e aí de repente vem um sintoma contrário. O que eu faço? Eu corro para a casa do Senhor ou eu fico em casa e dou o remedinho? Eu dou o remedinho e corro para a casa do Senhor. Porque eu não posso confundir a mente deles. Entenda isso, igreja, é muito sério isso. Porque quando você inculca uma coisa, você mostra a certeza daquilo. Você mostra uma firmeza e uma postura, e eles estão olhando para você nessa firmeza. E se você um dia balançar, você já deixou de ter crédito. Estão entendendo? Você deixou de ter crédito. E aí então começa a ficar difícil o inculcar. Fica difícil. Porque como que eu vou cobrar algo de alguém se eu não faço aquilo? Eu não posso te cobrar aquilo que eu não faço. Agora, se eu faço, eu tenho crédito, eu tenho a autoridade de Deus para poder cobrar. Então eu estou inculcando na mente dos meus filhos que a palavra de Deus é o poder de Deus na nossa vida. Que a obra de Deus aqui nessa terra deve ser zelada, é o lugar onde Deus manifesta a sua bênção, é a nossa casa. Amém? Tirando a nossa casa onde habitamos, a casa do Senhor é a nossa casa. Quem está entendendo, diga amém. Então você deve tomar cuidado com a atitude,
tua postura, aquilo que você tem mostrado para os teus filhos. Aquilo que você tem, sabe? Porque a palavra de Deus deve ser a nossa vida. Então, se eu não estou mostrando que eu estou vivendo toda a palavra de Deus, os meus filhos vão ter dúvidas. Fala, peraí, mas eu fico doente, minha mãe me dá um remédio e me põe na cama? Mas fala que Jesus cura, que na casa de Deus tem poder, mas é aqui que ela me deixa. Então, ela cresce com aquilo. Estão entendendo? Ah, mas tem problema, pastor? A Bíblia diz que nós temos que amar de todo o nosso coração. Nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos o que a palavra de Deus diz. Então, vem a enfermidade, vem a doença, em nome de Jesus, eu não recebo esta enfermidade, porque pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados, nós temos a saúde perfeita do alto da cabeça à planta dos pés, nós somos perfeitos em Cristo, a palavra de Deus diz, está escrito e eu creio. Então nós não recebemos o sintoma contrário, nós não recebemos a enfermidade, pode até vir, mas eu não vou me entregar a ele não. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para fazer. Ele faz o milagre. Ele pode manifestar o milagre. Eu vindo para cá. Eu vindo para a casa de Deus adorar. Pode não ter mais nada. Quantas vezes eu, amados, às vezes com uma dor de cabeça, vindo para pregar, mas no que eu colocava o pé aqui dentro, cadê a dor de cabeça? Simples assim. Então, você tem que atentar para a tua atitude. A ordem do Senhor é inculcar a palavra. Então, para inculcar, eu tenho que viver. Então, aquilo que eu vivo, eu posso inculcar. Se eu não vivo, eu não tenho como inculcar. É perigoso ainda eu ouvir alguma coisa do meu filho. Se eu for repreensível, porque a Bíblia manda eu ser o quê? Totalmente irrepreensível. Então, se eu sou irrepreensível, abre a boca então. Não abrir que jeito? Não tenho o que falar. É irrepreensível. Agora, se é repreensível, é perigoso o filho abrir a boca. Ô pai, ô mãe, mas o que o senhor está falando? O que a senhora está falando? Não faz assim, não faz com a palavra manda, quer cobrar de mim? Olha como... Estão entendendo? E aí depois, que moleque, tem que me obedecer, tem que honrar o pai e mãe. Mas você não está dando exemplo. Aí depois é querer usar a Bíblia. Depois é querer usar a palavra. Não adianta, irmão. Então, é sim, sim e não, não. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não, em nome de Jesus. A ordem de Deus é inculcar a palavra e você diga amém. As famílias onde os pais não inculcam a palavra no coração dos filhos são as famílias que vivem destruídas. São famílias que têm uma vida totalmente esboroada. São famílias que vivem com lutas, com sofrimentos. Porque aquele que ignora os ensinamentos de Deus, irmão, ele tem prejuízos na vida. Aquele que recebe os ensinamentos de Deus e vive com prazer estes ensinamentos, este tem bom futuro, este é sábio, ele está recebendo a sabedoria, está aplicando, a esperança dele não vai ser frustrada e haverá bom futuro. Salmo 112, versículo 1 diz, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, alguém que teme ao Senhor, coloca Deus em primeiro lugar sempre em tudo. É assim, amados, é assim. Não adianta, sabe? A pessoa pode até querer justificar. A pessoa pode até querer dizer, não, mas não é bem assim. Não, é assim. Então, aquele que tem Deus em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar em tudo, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Ele recebe das bênçãos do Senhor, porque o Senhor tem prazer nesta vida. Em Salmo, o versículo 2 do Salmo 112 diz, a sua descendência será poderosa na terra, eu recebo. Será abençoada a geração dos justos. Então a sua descendência, meus amados, não será vencida pelas drogas. A sua descendência não será vencida pelo sexo ilícito. A sua descendência não será vencida pela pornografia. A sua descendência não será vencida pelo homossexualismo ou pelo lesbianismo. A sua descendência será o quê?
poderosa na terra. Porque você obedece, você teme, você não duvida, você confia na palavra do Senhor. Amém? Amém? Versículo 3: na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Na casa de quem? De quem teme a Deus. Teme a Deus? Tem tudo isso. Não teme a Deus? Destruição e ruína. Então os pais têm que ser exemplo para ensinar os filhos. Não adianta o pai que não é exemplo querer corrigir filho. O filho tem que ver nos pais que Deus é em primeiro lugar nessa vida. Os filhos têm que ver nos pais que o temor de Deus está acima de tudo e acima de todos nessa terra. Se os filhos não verem isso nos pais, os filhos não vão crescer com a palavra inculcada na sua mente. Eles vão ter a igreja como, hoje é dia de ir na igreja. Tem muita criança que é assim. Sabe, gosta de vir na igreja, por quê? Porque hoje é o dia de vir na igreja, não porque os pais ensinam o temor a eles. Então tem assim no convívio com a igreja, a alegria de estar num lugar que faz parte da vida deles, estão entendendo? E não pode ser assim aqui. Aqui não. Aqui é o lugar onde nós respeitamos a Deus, mostramos a reverência a Deus, servimos a Deus com excelência. Os nossos filhos participam aqui do louvor da adoração a Deus, com reverência a Deus, entendendo o Deus que eles estão adorando, desde pequenininho até os mais altinhos. E quando eles vão para aquela porta lá, eles entram lá sabendo o que eles estão fazendo aqui. É assim que deve ser, é assim tem que ser. Não, mas hoje tem internet, pastor, eu não preciso trazer meus filhos na igreja. Eu vou ficar assistindo na internet. A internet, amados, é para quem ainda não teve totalmente os olhos iluminados. A internet é para aqueles que não têm o refúgio em graça na sua cidade, assim como está aqui a nossa amada irmã Cristina. Acompanha pela internet. E hoje está aqui conosco, porque é uma distância mais longa. Então, para isso a internet é o veículo que vai levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não estão plantados no aprisco. A internet é a ferramenta que vai chegar àqueles predestinados a esta palavra de sabedoria e vai atraí-los para estarem plantados no aprisco do Senhor. Porque a ordem de Deus, igreja, não é ficar em casa. A ordem de Deus é congregar. É ordem, também não é sugestão. Congregar. Então, a ordem não é deixar de congregar, a ordem é congregar. Então, quando eu deixo de congregar, eu peco. Aqueles que podem, aqueles que têm o refúgio, aqueles que têm a condição de estar e não estão, quando deixam de congregar, pecam. Então, família bendita é a família que vive o compromisso com Deus, com a sua palavra, família que teme ao Senhor, família que ora, família que é dizimista, família que congrega com firmeza e com constância. E os resultados desta família serão saúde, paz, prosperidade, harmonia, alegria e a descendência poderosa. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.